Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Romanos. Aos Romanos, capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Meus queridos, enquanto os irmãos procuram o texto bíblico, eu quero externar a Deus toda a minha gratidão por mais uma vez Ele me conceder estar aqui, assumindo essa tribuna para falarmos da sua palavra. Fazer menção também da minha alegria, pela vida do pastor Ricardo, pastor dessa igreja, um homem de Deus, a qual já conhecemos há algum tempo e temos confiado, assumimos essa tribuna. Amém? Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Mônica, o meu filho Davi, nosso irmão Gabriel. E se você não der glória, irmãos, no decorrer da mensagem, você vai passar vergonha, que meu filho é pentecostal. Louvar a Deus, filho do irmão Everton, seu pai, feliz em revê-los, alguns irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos acharam Romanos capítulo 12, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também vou, pastor. Glória a Deus, eu acredito nisso, irmãos. Romanos 12, primeiro e o segundo, a Bíblia. Saí tão correndo, irmãos, estava falando com o pastor Ricardo que fui para uma visita no hospital, depois fui para uma outra visita, cheguei em casa, tomamos um banho rapidinho, já corremos para cá. Achei que minha Bíblia estava no carro, não estava, e você sabe que quando você está atrasado parece que tudo contribui, irmãos, para dar errado. Aí esqueci, minha Bíblia não estava no carro, eu falei: Gabriel, daí que eu vou pregar com a sua Bíblia mesmo. E a Bíblia dele é na linguagem dos dias de hoje, mas você creia que Deus ele tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amém? Amém. Romanos 12, primeiro, diz assim o texto bíblico: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Olhe para o seu irmão antes de se assentar, para a sua irmã, e diga para ele assim: você só pode se assentar se for dando glórias ao nome de Jesus. Quem não der glória fica de pé, viu, irmão? Só assenta quem der glória. Não deu glória não, viu, irmão? Você podia ficar de pé junto comigo, viu? Queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em especial aqui a igreja que Paulo escreveu a Roma, nós iremos ver Paulo ele orientando, Paulo informando acerca do culto a esta igreja. Se os irmãos verem com um pouco antes, Paulo está dando várias orientações práticas à igreja. Uma igreja que foi levantada através do choro, através das lágrimas e através do sofrimento do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem que se dedicou à pregação do Evangelho, e aqui se cumpre que Deus havia prometido ele, ainda lá atrás, em Atos capítulo 9, que ele deveria sofrer por causa do Evangelho, que ao invés de ele perseguir, a partir daquele momento ele ia ser perseguido. Então nós vemos que Paulo ele vai ter uma dificuldade em aplicar, em implantar o Evangelho a essa igreja, aleluia, que ainda haveria de nascer. Porque os gregos, irmãos, eles admiravam muito o intelectual da pessoa. Os gregos eram conhecidos por grandes pensadores
que influenciavam a toda a nação. Homens como filósofos bem conhecidos como Aristóteles, homens que da época que influenciaram, homens que vieram de uma linhagem como Alexandre o Grande, que com 25 anos já tinham conquistado todas as nações vizinhas, através do poder do seu exército. Então Roma era conhecido pelo seu poder de conquistar, de possuir. Qual era a estratégia de Roma? Roma, ela adentrava uma nação, ela tomava aquela nação, e quando ela tomava, ela se implantava naquele lugar, e eles ali instituíam todos os seus cultos, instituíam ali a sua filosofia de vida. Então eles implantavam a sua cultura, e rapidamente eles cresciam, e eles tomavam conta de tudo. Mas a Bíblia Sagrada diz que um certo dia Deus envia para lá um homem pequenino de estatura, mas um homem cheio da presença de Deus, um homem cheio da glória de Deus. Irmãos, e um homem cheio da glória de Deus, não existe intelecto que fique, não existe pensadores que resistam, porque quando o homem cheio do Espírito Santo ele fala, ele não fala à mente, mas sim ele fala ao coração. Ele não apresenta o Evangelho, aleluia, dotado de poderes filosóficos para moldarem o intelecto de uma pessoa, não. Quando o homem cheio do Espírito Santo ele fala da palavra de Deus, ele faz o que a Bíblia diz. Ele pega os loucos para confundir os sábios, ele pega os pequenos para confundir os grandes, ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Então é por isso que o apóstolo Paulo ele diz: quando eu fui ter com vocês, eu não fui pelo poder das minhas palavras, mas eu fui ter com vocês em demonstração de poder do Evangelho que Cristo me confiou. Meus irmãos, eu quero dizer que a solução para a nossa nação não está na política. Podem correr para a rua para mudar a política. A solução do nosso país não está em grandes pensadores, em grandes teólogos que nós temos de monte. A solução para a nossa nação e para o mundo continua sendo homens cheios do Espírito Santo, que tem o poder para mudar não o intelecto, mas para mudar o coração e trazer o homem que está afastado de Deus e ligar novamente ao Senhor pelo poder desta palavra. Só que me acredita nisso, por favor, ajude o pregador a pregar. Levanta a sua mão e glorifique a Deus. Mas Paulo vai ter dificuldade, por quê? Porque os romanos estavam acostumados com o poder do seu exército, com o poder da filosofia, com o poder dos pensadores e também com poderes de vários deuses, porque Roma era a capital da idolatria. Eles tinham deuses para tudo, eles tinham deuses para a chuva, deuses para o sol, deuses para a colheita, deuses para a fertilidade. Eles tinham deuses para tudo e qualquer ocasião. Então Paulo, quando vai chegar, é interessante isso, irmãos, que Paulo, quando está chegando em determinado lugar, ele vai num lugar porque Roma era tão inteligente. O pior momento da igreja foi quando a igreja se aliou ao Estado. Esse foi o pior, e Roma tinha essa filosofia. Quando Constantino aliou-se à igreja ao Estado, foi o pior momento da igreja. Aleluia, eles tinham essa filosofia. No entanto, o que eles faziam? Quando eles dominavam um determinado lugar, eles deixavam um lugar reservado para quem quisesse adorar algum Deus. Eles escravizavam e diziam: vocês não precisam mudar de deuses, não, continua adorando ao seu Deus. Se você adora Baal, tem um lugarzinho para você adorar a Baal. Se você adora Júpiter ou Mercúrio, que eram deuses, aleluia, que os romanos acreditavam, aleluia, que ser de outro país, é por isso que eles confundiram o apóstolo Paulo, dizendo: você é Júpiter, não. Paulo, eles confundiram porque eles entendiam que o poder de fazer uma
a transformação, de operar o sobrenatural vinha de Júpiter. Então, ou seja, se você adora Júpiter, tem um lugarzinho para você adorar. A Bíblia diz que um certo dia Paulo está andando sobre este lugar e ele olha lá, tinha um altar, dizendo assim: há um Deus desconhecido. E Paulo vai dizer: é aqui que eu vou encaixar a minha mensagem, é aqui que eu vou encaixar, aleluia, a minha palavra. Ele olhou para aquele Deus e diz: quem é esse Deus aqui? É um Deus desconhecido, ninguém mais adora ele. Eles preferiam adorar alguém que eles viam, uma imagem que eles conheciam, e esqueceram, deixaram este Deus de lado. Mas aí Paulo disse: é aqui que eu entro, porque o Deus desconhecido é aquele que você não vê, que você não apalpa, mas é o que tem poder nos céus e na terra. Levante a sua mão direita para o céu. Ainda que muitos queiram adorar outros deuses, continua com o Deus vivo, com o Deus poderoso. Se veio aqui alguém para adorar esse Deus, por favor, levante a mão por um segundo e adore ele. Paulo vai ter dificuldade porque tinha vários deuses. E aqui Deus de mistério. é interessante que no capítulo de número 12, ele vai dizer: rogo-vos pela misericórdia de Deus. Para nós entendermos a mensagem, nós temos que entender o que de fato significa a misericórdia de Deus. Nós falamos muito, ouvimos muito: misericórdia, Senhor. A palavra no original, misericórdia, quer dizer miséria do mundo e amor de Deus. Quer dizer o quê? Miséria do mundo e amor de Deus. Misericórdia quer dizer a compaixão de Deus pelo povo, ainda sendo pecador, ainda não merecendo, mas pela misericórdia. O Senhor deu o seu Filho para salvar uma geração corrompida, perversa, pecaminosa. Então, pela esta misericórdia, quer dizer o amor de Deus pelo sofredor, pelo pecador, aleluia, e ele dá o seu Filho por isso. Paulo está rogando por isso, está rogando pela misericórdia de Deus, dizendo: lembrai-vos que antes da fundação do mundo, ele já havia elegido vocês e tinha já, aleluia, oferecido um sacrifício pelo amor que ele tinha a vocês. Foi por isso que o evangelista João, no capítulo 3 e verso 16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, ao descrever, ele não tem palavra, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Paulo está dizendo: eu rogo por esta misericórdia, que ele está dando tudo para vocês, ainda sem vocês merecer, que vocês ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui eu começo a minha mensagem para descentralizar um evangelho que está vindo por aí, que diz: se Deus fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada por Ele. Misericórdia, misericórdia. Senhor da glória, aleluia, meu Deus. Aleluia, Senhor da glória. Pela misericórdia dele, ele deu seu Filho para morrer por morte de cruz, ainda não tendo nenhum pecado, nenhum defeito, mas foi transpassado, foi humilhado, cuspiram no rosto
preciso ainda melhorar. Deus nesta noite está dizendo: eu quero você por completo, porque eu me dei por inteiro, então eu quero você por inteiro. Eu quero você me adorando por completo nessa noite. Quantos podem entregar a sua vida sem reserva para Ele? Quantos podem adorar a Ele sem reserva? Quantos podem glorificar a Ele sem reserva? Quantos podem dizer: eis-me aqui, Senhor, faz o que tu quer na minha vida? Nós queremos tudo de Deus e não queremos dar tudo para Deus. Nessa noite Deus está dizendo: se você quer tudo dele, dê tudo para Ele nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Deus. Você sabe o que é sacrifício vivo? Eita Deus, aleluia. Missionário Ricardo, o senhor conhece? O que se queimou por inteiro. Foi na igreja esses dias. Os irmãos conhecem o testemunho dele? Explodiu um botijão de gás e ele se queimou todo. Sabe como era feito o sacrifício nos tempos bíblicos? Fazia uma fila na beira da igreja, do templo. Determinado o seu pecado era o animal que você trazia. Um trazia uma rolinha, um pombinho. Outros, quando o pecado era mais grave, traziam um boi, um cabrito. Se fosse hoje, não teria mais animal. Eles pegavam o animal e o sacerdote pegava aquele animal, colocava a mão sobre o animal e ele estava dizendo: eu transmito o pecado do povo para este animal. Colocava em cima de um altar com 4 pontas, colocava em cima e atirava fogo naquele animal. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Nós queremos servir a Deus, mas não queremos ser dores. Meu Deus. Aleluia, Jesus da glória. Está difícil de alguém me convidar esses dias aí, viu, pessoal? Nós queremos servir a Deus, mas nós não queremos queimar a nossa carne. Eita, Deus. Aleluia, Jesus. Paulo estava Aleluia, dizendo: meu Deus. eu quero que vocês ofereçam um sacrifício vivo, ou seja, o fogo vai pegar em você, mas não vai te queimar, só vai queimar as impurezas. Nós devemos uma geração que não quer mais oferecer sacrifício a Deus. Ah, para que jejuar? Jesus já morreu por mim. Para que orar? Jesus já morreu por mim. Mas nesta noite Deus está me dizendo: aleluia, eu quero que vocês ofereçam um sacrifício vivo. Ah, pastor, mas dói. Você já queimou, irmão, a ponta do dedo? Aleluia, dói, não dói, irmão? Imagine queimar a sua carne. O sacrifício que Deus aceita é o que dói mesmo, irmão. É aquilo que dói na sua alma. É aquilo que você fala: eu não vou aguentar, Jesus. Ah, e ainda tem uns que falam: olha, você pode tocar em qualquer lugar, Senhor, mas neste lugar você não toca. E o Senhor fala: é aí que eu vou tocar.
desgraçadamente, dá uma olhada para o irmão que está do seu lado à direita. Dá uma olhada para o que está do lado da esquerda. Olha para ele. Vê se ele está com cara de bife mal passado, ou se ele está com cara de uma tocha tirando a brasa do altar do céu. Ofereceu naquele altar. O altar de Jesus era a cruz. O que Jesus ofereceu no altar da cruz, que nós temos que oferecer. Jesus falou algumas coisas comigo. Primeiro, Jesus ofereceu a sua vontade. Jesus ofereceu a sua vontade. Quando no Getsemane, ele orando, apartado dos três, que ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Pela segunda vez ele ora: se possível, passa de mim este cálice. Na terceira vez ele ora: se possível, passa de mim este cálice. Mas quando ele vê e ele está disposto a entrar na cruz, a se dar por completo, ele diz: mas porém, se não for possível, seja feita a sua vontade, seja feito o que o Senhor quer e não o que eu quero. Nós estamos vivendo em uma época que os crentes dizem: a vida é minha, eu faço o que eu quero, ninguém manda no meu nariz, porque eu sou bem criado já. Quem falou para você, irmão? Jesus, ele pagou um preço pela sua vida. Paulo, ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que tem gente que vive quebrando a cara? Aleluia! Tem gente que vive se arrebentando porque quer fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Mas quando você se oferece a Cristo, você diz: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Nesta noite Deus está dizendo: deixa eu governar a sua vida, deixa eu governar a sua casa, deixa eu governar a sua família. Eu quero ser o Senhor da sua vida. Eu quero ser o Senhor. É por isso que ele disse: bem sei eu os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, a fim de te dar o futuro a qual tu deseja. Por quê? Porque os meus pensamentos são maiores do que os teus. Os pensamentos de Deus para a sua vida é maior, é maior, é maior. Oh, meu Deus do céu, levante a mão e adore esse Deus. Vai. Oh, começou a descer o negócio aqui. Começou a descer. Olha, filha, o Libicanda, porque terás, filha, não é o que te mandei.
toda a sua confiança terrena. Meu Deus. Meu Deus. Por quê? Quando Jesus é crucificado, as suas mãos são, aleluia, pregadas com cravo, os seus pés pregados juntamente, uma coroa de espinho. Quando eles colocam as duas hastes, uma é colocada na outra, e eles levantam a cruz, e a cruz desce e fica, aleluia, de pé. Eita, meu Deus! Jesus já não tocava mais os pés no chão. Deus de glória! Aleluia, Jesus da glória! Meu Deus! Aleluia, Jesus! Nós queremos confiança, nós queremos segurança. E muitas das vezes andar com Deus é ter confiança só nele. Meu Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus, meu Deus do céu. Andar com Jesus é como Abraão. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para onde, Senhor? Para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Nós queremos, estabilidade. Nós queremos uma conta bancária abençoada. Senhor, primeiro o Senhor me dá um casamento, depois eu faço a sua obra. Senhor, primeiro o Senhor abre uma porta de emprego para mim, depois eu vou abençoar a tua igreja. Senhor, prepara um bom emprego para o meu marido, depois, irmão, Deus, ele não trabalha com a nossa lógica. Deus, ele trabalha pela fé. Ou você confia ou você não confia. Aleluia, nessa noite Deus está dizendo que ele vai começar a tirar, meu Deus do céu, Deus vai começar a tirar todo aquilo que te sustenta na terra, porque Deus quer mostrar que quem te sustenta não é da terra, quem te sustenta é do céu. Às vezes Deus permite, irmão, uma porta se fechar. Dessa forma. Pastor, você veio pregar porta fechada aqui, não é porta aberta não, irmão. Você vai entender. Às vezes Deus permite. Às vezes Deus permite. Aleluia. Às vezes Deus permite tirar o nosso apoio para ver onde está a nossa fé, irmão. Aleluia. Sabe por quê? Se você ficar muito no chão, você não vai para a cruz, você não vai para o sacrifício. Aleluia. Quando nós estamos com o pé no chão, nós corremos da cruz, mas Cristo quer nós, aleluia, na cruz, porque se formos crucificados com Ele, nós ressuscitaremos com Ele. Aí Deus fala: não, vem aqui, eu quero, aleluia, colocar você na cruz, porque, aleluia, ninguém vai te tirar daí, nem você mesmo vai ter força para sair. Você vai depender só, meu Deus do céu, você vai depender só de Deus. Eu vou dizer de novo, você vai depender só de Deus. Sola bacana. Irmão, às vezes Deus permite o querite se secar, porque no querite nós estamos deitados, bebendo querite, e corvo trazendo pão e carne. Aí Deus fala: vou secar o querite. Para quê? Para saber que não é o querite que é da terra que te sustenta, nem os corvos que são nesse céu. Para saber que quem te sustenta, profeta, é o Deus que criou os céus e a terra. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: a tua dependência vem de Deus. Não se preocupa, diz o Senhor. Está tudo fechado, não está? E tu tem dito, até antes de chegar aqui, tu diz: Senhor, mas até quando este negócio? Senhor, mas até quando essa humilhação? O Senhor manda te dizer: não se preocupe. Meu Deus, todos
com os recursos da terra, porque senão quando acontecer alguém vai dizer, só está lá porque eu ajudei. Meu Deus! É Jesus da glória! Eita Deus! Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus! Aleluia. Às vezes nós olhamos assim, pediste para Deus falar contigo, e Ele falou, eu falo contigo. Não te esqueci. E às vezes tu pensa assim, mas fulano podia me ajudar, mas Beltrano tem condição e podia me ajudar. Ah, meu Deus do céu, o Senhor, ó que Deus está falando, que Deus tremendo. Deus está dizendo, ainda tem mais. Tu não vai convidar ninguém para participar da tua festa. Ah, meu Deus do céu, ó que mistério. Sabe por quê? Porque os mais de perto são aqueles que mais nos decepcionam. Aqueles que nós pensamos que mais iriam nos ajudar são aqueles que nos esquecem, são aqueles que se levantam contra. Mas o Senhor manda te dizer, é eu que preparo tudo. Sabe tu aquele vestido que você sempre sonhou e disse, parece que eu nunca vou ter condição para isso. Se prepare. O Senhor manda te dizer, se tu depositar a tua confiança nele, eu vejo móveis chegando, eu vejo móveis chegando, do bom e do melhor. E Deus manda te dizer, não vai vir de homem da terra, mas vai vir de mim, que sou o Senhor da sua vida. Receba, pegue na mão dele, pegue na mão dele. Não tem jeito, pastor Ricardo. Tem jeito, porque se Pilatos tivesse condição no dia da festa dizer, tentou colocar Barrabás no lugar, falar, não, Barrabás vai no lugar dele. Meu Deus. E Deus falou, não quero Barrabás. Aleluia. Eu quero o meu filho. Deus não vai transmitir aquilo que Ele deu para o Senhor fazer. Aleluia, Deus! Deus falou, fulano podia fazer isso, Beltrano podia fazer. Não, o Senhor vai dizer, é o Senhor. Aleluia, Jesus! Senhor da glória! O Senhor vai dizer, deixa Pilatos de lado. Oh meu Deus, está muito forte o que Deus está fazendo aqui. Deixa Pilatos de lado. Alguém está olhando e dizendo, desce daí, mostra que tu é filho de Deus. O Senhor manda te dizer, o Senhor pelejará por ti e vós calareis. Tu não vai precisar, aleluia, se defender. Tu não vai precisar se justificar. Deus está dizendo, eu sou o teu juiz, eu vou à sua frente. Levante a sua mão e adore a Deus aqui. Levante a sua mão e adore a Deus por um minuto, vai. Só que quem se entregar totalmente para Ele, que oferecer
completamente no altar. Aleluia. E você já não tem mais força para nada. O seu sangue já esvaiu tudo. Você está tudo ferido, tudo machucado, mas você está no altar. Fala para o seu irmão: passe por tudo, mas não saia do altar. Cadê você que disse: se Deus não falar comigo hoje, eu não piso mais os pés naquele lugar? Eita, Deus tremendo. Deus. Aleluia, Pai. Deus. Você é corajoso ou corajosa? Aleluia, meu Deus. Deus vai mostrar, eu vou até aí. Cadê você que diz: Senhor, assim eu não aguento mais? Levante a sua mão que eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Senhor da glória. Vocês foram louvar o hino, pastor? Senhora Mônica, vem louvar o hino. Mesmo você machucado, seu sangue escorrendo, alguém está olhando para você e está vendo? Esse daí era um mentiroso, esse daí é um farsante. Era só fogo de palha. Veio aí, agitou e agora, ó, cadê? Está morto na cruz. Passou um dia, passou 2 dias, Meu Deus. passou 3 dias. Senhor da glória. Quando foram procurar no túmulo, Aleluia, ele já Jesus. não estava mais lá. Eita. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Estão pensando que tu vai morrer nessa prova. Estão pensando que tu vai morrer nesse deserto. Eita, Senhor Deus. da glória. Estão pensando desse ano ele não passa. Aleluia, Senhor da glória. Meu Deus. Tem alguém até dizendo: se ele sair da igreja eu pego ele. Meu Pai. Mas o Senhor manda dizer: aguenta firme, porque vai vir um renovo sobre a tua vida. Todos aqueles que pensaram que você iria morrer terão que você ver você com o corpo glorificado, diferente, de tal maneira que as pessoas olhavam e diziam: eu não é ele não, eu não conheço. O que Deus vai fazer na tua vida? Levanta as suas duas mãos, jovem. O que Deus vai fazer na tua vida? Muitos vão olhar e não vai acreditar. É Ele mesmo? Sim, é Ele mesmo. Deus levantou, está pegando, está profetizando. Receba a glória do Senhor aí agora. Receba a presença do Espírito Santo aí agora. Receba o renovo de Deus aí. Receba. Só quem quer colocar a sua vida no altar completamente, corre aqui na frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Eita, Deus. Só esses daqui, irmãos. Quem quer dar glória da sua vida para Deus, corre aqui em nome de Jesus. Se ainda não aceitou Jesus e quer fazer, já vem com as duas mãos levantadas. Se está afastado dos caminhos do Senhor, já vem com as duas mãos levantadas. Mas eu quero aqui pessoas que querem, aleluia, tenha coragem de entregar-se tudo para Deus, para receber tudo de Deus. Vem para cá, vem para frente aqui, ó. Enche esse lugar aqui. Meu Deus. Quando você colocar a sua vida nesse altar, porque aqui é o altar, tem fogo, irmão. Eu vou orar para Deus como Elias orou, cair fogo do céu. Você vai sentir algo que você nunca sentiu na sua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Levanta as suas duas mãos para o céu em nome de Jesus.
Eu só quero que você faça essa oração, se for sincera. Diga: Senhor Deus, eu estou aqui. Eu digo: eu estou aqui. Senhor, eu coloco toda a minha vida no seu altar. No seu altar. Porque eu quero viver algo que eu nunca vivi. E quero te dar algo que eu nunca te dei para receber o que eu nunca recebi. Se é verdade e é sincero esta palavra, levante as suas duas mãos o mais alto que você puder. Se você pode oferecer todo o seu coração para Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu quero apresentar, ó Pai, essas vidas que estão aqui, ó Deus, que tem a ousadia de, ó Pai, oferecer tudo para o Senhor. Se é de coração, ó Pai, que eles oferecem no teu altar, o seu coração, eu quero te pedir, como o Senhor soprou, meu Pai, em Atos dos Apóstolos, sopra neste lugar agora, e haja um renovo, meu Pai, do céu. O homem não pode dar nada, o fogo só pode vir do céu. Então renova com o fogo agora, 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 agora. Receba o fogo do céu agora. Pode soltar o louvor, pode soltar. Receba. Você que fala em línguas estranhas, comece a falar. Seja renovado agora. Deixar vencer pelo inimigo, vou lutar por conquistar. Eu sei Deus é comigo, mesmo que as flechas venham para me atingir. Feche os seus olhos aí na nave da igreja também. Feche os seus olhos. Refúgio, minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. Estou guardado, eu fui treinado pelo Agora, meu Senhor. Senhor. Minha coroa Agora. vai entrar no terreno. Sopra! Sopra! Sopra o fogo do céu! Agora! Comece a receber agora!